Olá a todos aqueles que estão me assistindo. Gostaria de saudá-los com a paz do Senhor, desejando a Deus as mais ricas bênçãos do Senhor para a vida de vocês. É sempre um privilégio poder compartilhar a palavra de Deus com os irmãos e estamos aqui na oração desejando ao pastor Roberto, dona Jane e aos irmãos aí melhoras na saúde. Gostaria de compartilhar com os irmãos hoje o Salmo 3. Salmo 3, o título do Salmo nos explica aqui que o Salmo é de Davi, refere-se a quando Davi fugiu de diante de Absalão, seu filho. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários? São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus, Selá. Porém, tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor e ouviu-me desde o seu santo monte, Selá. Eu me deitei e dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Não temerei 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos. Quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Selá. Então o título, como eu já mencionei, nos explica que o Salmo foi escrito quando Davi passou por essa situação e que ele teve que fugir do seu próprio filho Absalão. Qual foi o plano de Absalão? Absalão foi o irmão que vingou a sua irmã, Tamar, que tinha sido violada pelo seu outro irmão, Amnon. Após a vingança, Absalão fugiu do palácio. Após um tempo, o rei Davi o recebeu de volta em Jerusalém, mas Absalão ainda mantinha sede de vingança contra o pai, por não ter castigado Amnon. Então, morando em Jerusalém, Absalão bolou um plano que levou um período de tempo, mas ele chegou onde ele queria. Então, no seu plano, ele fez o quê? Primeiro, ele conquistou o coração do povo. Em 2 Samuel, capítulo 15, nos conta como foi que ele fez isso. Vamos ler 2 Samuel 15, diz assim a palavra de Deus. Deixe-me achar aqui. 2 Samuel 15, diz assim, versículo 1 em diante. E aconteceu depois disso que Absalão fez aparelhar carros e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Também Absalão se levantou pela manhã e parava a um lado do caminho da porta. E sucedia que a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia, de que cidade és tu? E dizendo ele, de uma das tribos de Israel, é teu servo. Então Absalão lhe dizia, olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Sucedia também que quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia sua mão e pegava-o e o beijava. E desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Aconteceu, pois, ao cabo de 40 anos, que Absalão disse ao rei, deixa-me ir pagar em Hebrom o meu voto que fiz ao Senhor. Porque morando eu em Jesur, na Síria, fez o teu servo um voto, dizendo, se o Senhor outra vez me fizer tornar a Jerusalém, servirei ao Senhor. Então lhe disse o rei, vá em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebrom. E enviou Absalão espias por todas as tribos de Israel, dizendo, quando ouvirdes o som das trombetas, direis, Absalão reina em Hebrom. E de Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Também Absalão mandou vir Aitofel, o Gilonita, do conselho de Davi,
à sua cidade, em Giló, estando ele oferecendo os seus sacrifícios, e a conjuração se fortificava, e vinha o povo e ia crescendo com Absalão. Então, note que Absalão levou um tempo aqui conquistando o coração do povo, roubando o coração do povo e, ao mesmo tempo, ao longo do tempo, ele foi tramando um plano para derrubar o seu pai, tirar o seu pai do trono. Então, Davi, ele teve que sair fugitivo para a proteção dele, proteção da sua família e proteção até mesmo da cidade. Nós não temos como ler toda a passagem no momento, mas nós podemos destacar alguns versículos aqui, do versículo 13 até o versículo 30, mas veja só, alguns versículos do 13. Vamos ler aqui do versículo 13 até o versículo 17. Então, vem o mensageiro a Davi dizendo: o coração de cada um em Israel segue a Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderíamos escapar de diante de Absalão. Dai-vos pressa a caminhar, para que porventura não se apresse ele e nos alcance e lance sobre nós algum mal e fira a cidade a fio de espada. Então os servos do rei disseram ao rei: eis aqui os teus servos para tudo quanto determinar o rei nosso senhor. E saiu o rei com toda a sua casa a pé, deixou, porém, o rei 10 mulheres concubinas para guardarem a casa. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo a pé, pararam num lugar distante. Então nós vemos que o rei saiu às pressas, saiu a pé, que é algo para nós estranho, humilhante, né? Ver isso, o rei andando, fugindo a pé. E do versículo 28 nós vemos também relatando assim: olhai que me demorarei nas campinas do deserto até que tenha notícias vossas. Zadok, pois, e Abiatar tornaram a levar para Jerusalém a arca de Deus e ficaram ali. E segui Davi pela encosta do Monte das Oliveiras, subindo e chorando, e com a cabeça descoberta, e caminhava com os pés descalços, e todo o povo que ia com ele cobria cada um a sua cabeça, e subiam chorando, sem cessar. Então Davi, ele estava aqui chorando, humilhado, a pé e descalço, né? Descalço, fugindo do seu filho de Absalão. Então, voltando para o Salmo 3, no versículo 1, ele diz: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Note que Absalão conseguiu conquistar o coração do povo, e os conselheiros de Davi, os seus generais, seus comandantes, seus soldados, onde estavam? Todos sumiram, né? Todos o abandonaram. Davi menciona que se multiplicaram os adversários e muitos se levantaram contra ele. Aitofel era o conselheiro do rei Davi. Onde estava Aitofel? Dando conselhos agora para matar Davi, dando conselhos contra Davi. E a multidão que ia para o povo de Absalão crescia, e aqueles que estavam com Davi cada vez mais diminuíam. Então nós notamos que tudo estava indo calmo para Davi no palácio, até que de repente tudo mudou, tudo se transformou. Com a rebelião do seu próprio filho, seu povo, sua posição, seu conforto, sua segurança, tudo mudou, e mudou para pior. Tudo, digamos assim, piorou. E muitas vezes acontece em nossas vidas, não é? Parece que os problemas, eles sempre vêm em bandos. Não é verdade? Um problema puxa o outro e eles nunca avisam quando chegarão. Eles sempre nos pegam de surpresa. Parece que realmente o problema, ele não bate a porta e pede para entrar. Ele entra, ele invade, né? E um problema vem puxando o outro. Como Davi agora resolveria todos esses problemas? Como ele retornaria para o seu palácio? Como ele retornaria para o seu trono, retomaria o seu trono? Ele precisaria de um milagre para que isso acontecesse. Realmente, só com a ajuda de Deus ele daria conta.
Por isso que nesses momentos se faz necessário a fé, a confiança em Deus. Em meio aos problemas e tribulações da vida, quando tudo parece incerto e confuso, temos que continuar confiando em Deus. Vejam o que diz o versículo 2 do Salmo 30. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. E temos aqui a palavra selá. O verso 2, ele termina com a palavra selá, que significa pausa. Pausa. Não é bem certo, não há um consenso do que essa pausa significa. Se seria uma pausa para eles descansarem, seria uma pausa para eles afinarem os instrumentos, né, que já estavam ficando desafinados, se seria uma pausa para qualquer outra coisa, mas sabemos que era uma pausa. E para nós podemos hoje entender que sempre essa palavra aparece depois de um versículo com uma afirmação bem forte e importante. Então é bom nós pararmos para refletir, pensar um pouquinho na verdade daquele versículo. Quando a afirmação é forte, então nós paramos para refletir. E aqui está dizendo, muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. E a gente para pensar. Não ter salvação em Deus, não ter esperança em Deus, não ser socorrido ou ajudado por Deus. Quando estava fugindo, Davi ouviu palavras ofensivas de um homem chamado Simei, que ia lançando pedras e amaldiçoando Davi. E Davi dizia, deixa ele amaldiçoar, mas em algum momento Deus vai transformar esta maldição em bênção. Segundo Samuel 16, versículo 12, porventura o Senhor olhará para a minha miséria, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Davi ele não perdia a esperança que Deus iria socorrê-lo, ele não perdia a esperança que nele haveria salvação, em Deus haveria salvação, socorro para a sua alma. Uma coisa que os inimigos de Deus, os nossos inimigos e até mesmo o diabo quer que acreditemos, é que Deus nos abandonou ou que Deus não pode nos ajudar. E com isso ele tenta roubar a nossa fé e a nossa esperança. Eles tentam nos convencer de que não adianta orar, não adianta buscar a Deus, que Deus não nos socorrerá. E verdade, essa é a maior mentira de todas. Um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Um coração arrependido diante de Deus, buscando a face de Deus, buscando o perdão, a ajuda de Deus, Deus não despreza. Então Davi afirma com toda certeza no versículo 3, porém, tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor e ouviu-me desde o seu santo monte. Selá, selá. Então Davi ele faz 3 afirmações aqui sobre quem é Deus. Ele fala, primeiro, Deus é o nosso escudo. A palavra no original significa mais do que um escudo como conhecemos nos dias de hoje, que só protege a nossa frente. Significa um escudo ao redor, uma proteção que cercará o homem inteiramente, acima, abaixo, ao redor, por fora, por dentro. Deus é o nosso escudo. E quando recorremos a Ele em oração, Ele nos guarda. Ele guarda o nosso corpo, guarda nossos sentimentos, guarda a nossa alma, nos salva. Em Filipenses 4, 6 e 7 diz, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Veja, Deus é o nosso escudo. Nós oramos a Ele e Ele guarda até mesmo os nossos pensamentos, protege os nossos corações, a nossa mente da ansiedade, da inquietação, de ficarmos da nossa preocupação excessiva,
Deus nos guarda. Então Deus é o nosso escudo. Também o versículo fala que Deus é a nossa glória. Ele diz assim: porém tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória. Glória significa honra, vitória. Davi foi humilhado, saiu sem honra, sem glória, a pé, chorando, cabisbaixo, com pedras sendo lançadas sobre ele, com um homem o amaldiçoando, gritando, amaldiçoando ele. Não há nada de glória nisso, em um rei sendo tratado dessa maneira. Mas a glória de Davi não era o brilho do palácio ou o aplauso dos homens. A glória de Davi era Deus, era conhecer a Deus, e quando Deus quisesse, o colocaria em posição de destaque novamente, que ele se gloriava em Deus. Deus é a nossa glória. Não importa a situação que estejamos passando ou vivendo, nos gloriamos em Deus, nos alegramos e nos satisfazemos em Deus. A glória deste mundo é passageira, mas a glória de Deus é eterna, e é essa glória que almejamos, a glória eterna, vivendo e vivendo eternamente na glória, na presença do Senhor, que nos receberá na glória. Deus é a nossa glória. Davi também fala que Deus é o que nos exalta a cabeça. Ele é o que exalta a minha cabeça. Note como estava Davi, andando e chorando. Seguiu Davi pela encosta do Monte das Oliveiras, subindo e chorando, e com a cabeça coberta, e caminhava com os pés descalços, e todo o povo que ia com ele cobria cada um a sua cabeça, e subiam chorando sem cessar. Davi estava aguardando em Deus o exaltar. Ali ele estava de cabeça baixa, mas em algum momento Deus levantaria a sua cabeça novamente. Não importava que Absalão tinha tomado o trono do pai. Foi Deus quem escolheu Davi para assumir o trono, e Deus o manteria lá até quando ele quisesse. Poderia Saul, Absalão, qualquer um tentar impedir. Davi foi escolhido por Deus, e apenas Deus o poderia removê-lo do trono, porque ele era o escolhido de Deus. Onde Deus te pôs? Em que posição Deus te colocou? No seu emprego, na sua família, na sua igreja? Se realmente isso vem de Deus, os inimigos podem tramar, podem investir, podem tentar, mas não vão conseguir te remover de onde você está, porque Deus é quem te conserva, Deus é quem te guarda, e Deus é quem exalta a sua cabeça para a glória de Deus. O Deus que levanta é também um Deus que abaixa, temos que lembrar disso. Deus pôs Saul no trono, ele era o escolhido de Deus, ele foi o primeiro rei. Deus o exaltou, mas ele começou a se exaltar, e por causa disso Deus o removeu do trono. Jesus diz que aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. O apóstolo Pedro escreveu: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Então, para sermos exaltados por Deus, nós temos que nos humilhar debaixo da potente mão de Deus. Pedro continua dizendo, 1 Pedro 5,6, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5,7. Então, ele cuida de nós. Nós nos humilhamos diante dele e ele nos exalta para a glória dele. Absalão terminou morto de forma humilhante e Davi foi restituído ao seu trono, porque o importante é estarmos andando com Deus e debaixo da vontade de Deus. Não devemos tentar estar onde Deus não nos quer, e nem devemos tentar fugir de onde Deus quer que estejamos. Jonas tentou fugir da vontade de Deus. Deus queria ele pregando em Nínive, e ele tentou fugir para o outro lado, e Deus fechou o caminho dele. Deus foi lá e atrapalhou a viagem dele. Deus foi atrás dele. E a vida de Jonas, ele quase morreu, foi engolido por um peixe. Então, onde Deus quer que estejamos, estejamos. Deus está te chamando para
fazer um trabalho para a glória de Deus, faça. Agora, se Deus não te quer em algum lugar, não vá. Não vá, viva para a glória de Deus. Versículo 4 do Salmo 3 diz: com a minha voz clamei ao Senhor e ouviu-me desde o seu santo monte. Selá. Veja que quando todos diziam: não há salvação para você em Deus, Davi clamou ao Senhor Deus. Diziam: não, Deus não vai te ouvir. E ele foi lá e clamou, apesar do que diziam dele ou para ele. Investir na oração é o melhor que podemos fazer em meio aos problemas. Não podemos perder a esperança, não podemos perder a fé. Deus tem o seu propósito, Deus tem as suas promessas, Deus tem graça abundante para nos dar, mas nós temos a oração e nós temos que orar. O Senhor promete suprir nossas necessidades, mas nos ordena orar pelas nossas necessidades. O clamor de Davi foi tão alto que Deus ouviu do seu santo monte, do lugar de habitação de Deus. Não que Davi tinha corda vocal tão forte assim, mas é que Deus é o Deus que ouve, e o Deus que ouve é o Deus que responde. Então, quando dizem não clame, não adianta mais orar. Ore, clame, busque. Não perca a fé, não perca a esperança. Após clamar e ter a certeza que Deus o ouviu, Davi teve paz no seu coração. Veja o versículo 5 e versículo 6. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Um dos sintomas da preocupação e da ansiedade é a falta de sono. Quando estamos preocupados com alguma coisa ou com medo, algumas pessoas não conseguem dormir bem ou não conseguem dormir. A ideia do versículo 5 é de alguém que dormiu tranquilo, deitou-se, dormiu e acordou. Isso só foi possível por causa da fé, da confiança em Deus. Tinha certeza da presença de Deus, que estava ouvindo o seu clamor, estava guardando, protegendo ele, e que Deus era o seu escudo, a sua proteção. E por isso ele dormiu tranquilo. Ou seja, ele não ficou desesperado, preocupado, ansioso. Deus tem cuidado de nós. Vamos orar e deixar Deus agir. A ansiedade por falta de confiança em Deus não nos faz bem. E Deus ordena que não devemos viver ansiosos por coisa alguma. Não devemos andar ansiosos ou preocupados pelo dia de amanhã. Além da paz, Davi teve também coragem. Versículo 6. E na sua oração é registrada no versículo 7. Não temerei 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam. Levanta-te, Senhor. Salve-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. E ele termina no versículo 8 dizendo: a salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. E o último, selá, pausa. Reflexão. A salvação neste sentido de livramento, não salvação no sentido como entendemos a salvação das nossas almas, também podemos aplicar para isso, mas nesse sentido é de proteção, livramento, vem de Deus. Deus nos guarda e nele nós podemos confiar. Não precisamos temer aos homens, devemos estar alertas, vigilantes, sim, mas principalmente confiantes no Senhor. E o Salmo termina com um desejo da bênção de Deus sobre o povo de Deus. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Se o povo de Deus confiar em Deus, clamar, orar, se humilhar, buscar a face do Senhor, Deus vai abençoar o seu povo. Então vamos confiar em Deus, vamos ter uma vida de oração, vamos realmente clamar ao Senhor, buscar a ajuda, o socorro, a proteção de Deus. E realmente Deus é o nosso escudo. Como diz o versículo 3, um escudo é a nossa glória e é o que exalta a nossa cabeça, para a honra e glória do Senhor. Então, o meu desejo é que Deus
abençoe os irmãos, que os irmãos sejam enriquecidos por essa palavra, que realmente possa falar ao coração de cada um dos irmãos, e que Deus realmente vos abençoe. Vamos realmente confiar em Deus, na sua proteção e na sua bênção. Que Deus realmente abençoe o seu povo, para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe a cada um dos irmãos. Fiquem com Deus. Até mais.